E o tema da mensagem hoje é: nem tudo que parece verdade veio de Deus. Nem tudo que parece verdade veio de Deus. E nós vamos ler Josué. E o texto diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Somente até aqui. Uma das coisas mais difíceis que talvez a gente possa viver na vida não é decidir entre o que é certo ou decidir o que é errado. Decidir entre o certo e o errado. Muitas vezes, isso é relativamente simples, você decidir o que é certo e errado. O grande desafio é decidir quando o errado se apresenta com aparência de certo. Por isso que o tema é: nem tudo que parece certo vem de Deus. Às vezes é apenas uma aparência. Quando a mentira, ela vem com aspectos e detalhes e elementos que parecem verdadeiros. Como que eu decido, pastor? Como que eu decido quando uma versão que eu escuto parece coerente? Quando existem sinais que parecem confirmar aquilo que estamos ouvindo? Como que eu decido quando o coração sente uma coisa, os olhos enxergam outra, as circunstâncias apontam numa direção, e Deus ainda não falou qual é o certo? Ontem nós estávamos conversando com algumas ovelhas, e nós estávamos falando sobre isso, que às vezes uma mentira vem com uma roupagem de verdade. Uma seta de Satanás para te paralisar, vem com uma roupagem de conselho, de palavra, de sonho, de profecia. Então, às vezes, o certo e o errado aos seus olhos, eles parecem extremamente simples. Só que eu aprendi que existem decisões que não estão ligadas apenas à nossa inteligência. Não basta apenas ter experiência, não basta apenas conhecer pessoas, não basta apenas ouvir os dois lados. E muitas vezes, não basta eu analisar aquilo que está diante dos meus olhos. Porque os nossos olhos nos enganam. Porque existem momentos em que a aparência consegue enganar até pessoas experientes. Então, que situação que nós chegamos? Pastor, e aí, como é que eu faço? Pastor, como é que eu decido? E talvez uma das questões que eu mais escuto, e já falei também muitas vezes, e é muito perigoso, que é: eu acho que é isso. Eu acho que é desse jeito. Eu estou analisando aqui e eu acho que vai ser assim. Eu acho. Eu fico imaginando, porque entre aquilo que eu acho e aquilo que Deus sabe, existe uma distância muito grande. O nosso achar com aquilo que o Senhor já viu, com aquilo que o Senhor já escutou, com aquilo que o Senhor já sabe, são léguas e léguas e quilômetros de distância. Enquanto eu escrevi essa mensagem, Deus me trouxe algumas situações durante a minha caminhada.
E eu vi o quanto nós somos limitados. Nós enxergamos o momento. Nós enxergamos talvez uma folha que está escrita. Só que Deus enxerga a história toda. Deus consegue avaliar o antes, o que está acontecendo e o que ainda há de vir. E eu comecei a pensar na minha vida, as coisas que eu vivi, as decisões erradas que eu tomei. Como eu também tomei muitas certas. Mas eu só tomei decisão certa quando eu não tentei trazer a minha experiência, o meu conhecimento, o que parecia. Quando eu busquei o Senhor e pedi para Ele discernimento. Quando eu busquei no Senhor, por mais maluco que parecia a decisão que eu tinha que tomar, por mais estranha que parecia, porque os meus olhos combatiam aquilo que eu precisava decidir, foi quando eu acertei. E é muito engraçado, porque às vezes a gente tem que tomar decisões que a gente não tem coragem de tomar. Aí Deus vai lá e toma por nós. E aí dói pra caramba. Nós decidimos às vezes baseados no que a gente escuta. A gente decide baseado em palavras. Só que Deus conhece as intenções das palavras. Deus conhece a essência da palavra. Nós, muitas vezes, analisamos evidências. Analisamos, provas. Só que Deus conhece aquilo que aconteceu quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava ouvindo, quando evidência nenhuma existia. E nós precisamos entender que nós precisamos tirar de nós as decisões. Que nós precisamos verdadeiramente entregar ao Senhor. Deus conhece o coração. A gente consegue apenas olhar o comportamento. E aí eu me peguei lendo Provérbios 14:12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quem diz é a Bíblia, não sou eu. E quem escreveu isso é um rapaz bem burrinho. Salomão. Esse é um provérbio escrito por Salomão. Que ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. A tradução do original diz: parece. Parece. Não parecia errado, parecia direito. E é justamente aqui que Deus trouxe a minha lembrança, que mora o maior perigo para nós. Aonde as decisões acabam. Nem todo engano chega parecendo engano. Nem toda mentira chega se apresentando: eu sou uma mentira. Nem toda inverdade chega dizendo: uau, eu sou a inverdade. Nem sempre a armação, ela chega se apresentando como uma armação. Muito pelo contrário. Na verdade, ela chega se apresentando de uma forma muito... Então nós precisamos entender que nós acabamos de ler, existe uma história na Bíblia em que homens experientes, líderes escolhidos por Deus, diz o texto, analisaram provas, ouviram testemunhos, observaram evidências e chegaram a uma conclusão. Vou falar de novo. Eles oraram prova, evidência, testemunha. Eles chegaram a uma decisão. Homens escolhidos por homens inteligentes, mestres da lei. O problema ali não era a inteligência deles. Ali não faltava capacidade para eles. Só que o erro deles foi ter deixado de fazer uma coisa. Uma única coisa.
eles decidiram antes de consultar a Deus. Eles decidiram antes de ouvir a boca de Deus. Eles decidiram achando que estavam no controle. Que o que eles tinham de evidências, provas, testemunhos, era o suficiente. Isso me pega porque o engano mais perigoso é exatamente aquele que parece ser verdade. Josué estava conduzindo Israel na conquista de Canaã. Jericó havia caído. Ali já tinha havido conquista. E o povo daquela região sabia que Israel estava avançando. Eles escolheram uma estratégia. Em Josué 9, 4 e 5 diz assim: usaram também astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam pelo caminho era seco e estragado, bolorento. Nem sabia que existia essa palavra, mas no original a tradução é bolorento, bolorado hoje para nós. O que eles fizeram? Eles construíram um cenário com provas, evidências, falas. Para quê? Para sustentar uma mentira. O pão estragado confirmava a história. A roupa confirmava a história. O calçado confirmava a história. Os odres confirmavam a história. Tudo que Josué conseguia enxergar parecia confirmar que eles estavam certos, que eles estavam falando a verdade. Eles prepararam toda uma situação. E você precisa entender, porque nós temos que aprender algo aqui. Uma mentira bem construída pode apresentar evidências aparentes de verdade. Existem enganos que não chegam gritando: eu sou uma mentira, eu vou enganar você. O diabo não faz isso. Chega organizado, convincente, acompanhados de muitos argumentos, com uma aparência lógica. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim, 11:14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Você está entendendo que muitas vezes os seus olhos estão te enganando? Você está entendendo que enquanto você permanecer decidindo as coisas do jeito que você acha que é, do jeito que você quer, a chance de você errar é muito grande? Se todo mal chegasse até nós, vestido de mal, com nome de mal, com identidade de mal, seria muito fácil discernir. Mas, você imagina se toda mentira fosse algo absurdo? Ninguém acreditaria. Então vem mentiras com lógica, mentiras que fazem sentido. O cara que conta algo absurdo, você já de longe fala: isso não existe, tá maluco, não é assim. E o grande problema é exatamente esse: a capacidade do falso de carregar aparência de verdadeiro. Às vezes você senta do lado de alguém por muito tempo, que tem totais características de verdade. Só que em determinado momento da sua vida, você vê que na verdade tudo aquilo era uma mentira. Às vezes você está em ambientes onde as pessoas à sua volta vestem roupas de verdade, aparências de verdade, evidências de verdade, atitudes de verdade. E quando alguma coisa muda,
você percebe que não tinha verdade. E Deus falou muito forte comigo, porque é muito triste, às vezes, ser julgado por um contexto e uma narrativa que foi criada, por uma distorção de fatos que somente nós e Deus sabemos. Eu até brinco muito com o Leanderson. Deus conhece meu coração. O Leanderson gosta muito de falar essa frase. Aí que está o perigo. Às vezes, por causa do nosso coração, a gente toma decisões muito erradas. Hoje a pastora Nayara me deu um enquadro. Porque lá atrás eu tomei decisões baseadas no meu coração e eu estou pagando por isso até hoje. Eu tomei decisões baseadas nas minhas necessidades, no que eu enxergava, no que parecia ser. E construindo uma narrativa em cima disso. E hoje eu sou julgado, apedrejado, estou errado, em uma situação completamente que nunca existiu da forma como é narrado. Então, Leandro, se o nosso coração nos engana, irmão. Muito. Por isso que a Bíblia diz, e nós vamos ler, que o nosso coração é enganoso. E muitas decisões que nós tomamos, quando nós fazemos para nós, quando nós avaliamos, eu quero que você feche seus olhos por 2 minutos. E eu quero que dentro do seu coração, de olho fechado, você pense, quantas decisões você tomou, por alguma coisa que parecia uma boa oportunidade, parecia uma boa pessoa, né, pastora? Parecia um relacionamento certo, parecia um negócio excelente. Vontade de me matar. Parecia algo tão verdadeiro, pastor. A versão era convincente. Parecia mesmo que o outro lado estava errado. Quantas decisões nós tomamos porque parecia? Porque foi criada uma narrativa e um contexto e fez você tomar decisões que até hoje talvez, ou mais, Deus me disse, tem pessoas que tomaram decisões e que tem a máxima certeza que a decisão estava certa. E hoje, Deus me falou que vai mostrar ao coração de pessoas que talvez vai ter que dar alguns passos para trás. Pessoas que vão ter que rever decisões. Pessoas que vão ter que mudar a lógica daquilo que achavam que era verdade. Por quê? Porque Deus me disse, ainda há tempo. A graça não é esperar você cair. A graça é muitas vezes não permitir que você persista no erro. Então tem casamentos hoje que talvez vão dar uma virada. Existem empregos, empresas, pessoas, amizades, que as coisas precisam ser revistas. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Já brinquei com a Michelle. Existem 3 verdades. A verdade da Michelle, a verdade do Tiago e uma terceira verdade, que é um pouquinho da verdade de cada um. Então que nessa noite o Espírito de Deus, que o Espírito da verdade, possa verdadeiramente mostrar para você aquilo que só tinha aparência, aquilo que só tinha roupagem. O problema não é somente quando não existem evidências. O problema é quando existem evidências, mas elas foram organizadas para que você tome a conclusão e a decisão errada. Tem gente que tem áreas da vida que hoje vai ter que ter humildade no coração de rever decisões, de rever conclusões. Harabaia, serebadaia. Existem pessoas hoje que a graça do Senhor está alcançando, para que talvez desfaça algo que está parecendo verdade. Herebaia.
Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Dê a sabedoria de Salomão, dê discernimento, Senhor, para que nós possamos refazer rotas, para que nós possamos mudar decisões, para que nós possamos verdadeiramente viver a verdade, Senhor. Mesmo que a verdade venha e nos confronte, mesmo que a verdade venha e nós tenhamos que ser humildes, dizer: eu errei, eu decidi errado, eu não prestei atenção nisso, eu não ouvi a boca do Senhor. Arabaia, oh Espírito Santo de Deus, a tua graça, Senhor. Oh Jesus, oh Espírito Santo, não nos deixe ser enganados, Senhor. Traz à luz as verdades mais profundas, papai. Arabaia. O nosso coração é uma peça extremamente importante, sim, em decisões. Mas não pode ser o juiz final da nossa decisão. Não é porque está no nosso coração que aquilo é o suficiente para tomar as decisões. Existe uma frase muito bonita que nós ouvimos, que eu acabei de brincar com meu querido. Tem gente que fala para você: está em dúvida? Segue teu coração. Quando a pessoa fala isso perto de mim, eu falo: não faz isso. Calma, porque normalmente o nosso coração está cheio das nossas vontades. O nosso coração está cheio daquilo que eu quero, que eu acho legal, que eu sonho. Então deixa eu te contar, nem sempre o que está no seu coração, você deve fazer. Eu ia fazer uma brincadeira, mas talvez eu seja... Não, vamos voltar para o texto. Eu olhei para a cara da pastora, me deu um arrepio. Eu amo meu casamento, eu amo a minha esposa. Eu vou me controlar. Mas é que eu lembrei de um profeta da internet que falou algo uma vez. Talvez eu seja cancelado, mas é que é mais forte do que eu. Não é, gente, é que vocês que andam com... Quem está visitando, ó, às vezes eu sou meio... Mas assim, mas dá uma segunda chance, vem na quinta. É que eu não consigo entender esse evangelho que está sendo pregado, aonde traz para você uma prosperidade, conquista. Você sonhou, é teu, você tocou, é teu. Falei, não é assim. O evangelho não é desse jeito. Pastor, eu segurei, eu falei só algumas coisas. Mas eu não consigo. O evangelho, ele vai te cobrar todos os dias. O evangelho vai querer que você tome decisões. O evangelho quer te transformar, querido. O evangelho, ele não está perguntando se você acertou ou errou. Ele vai dizer assim: irmão, vem do jeito que você está. Vem arrebentado, cheio de pecado, vem. Só que eu não creio numa Bíblia que estão falando por aí que você pode permanecer como chegou. A palavra precisa te transformar. A palavra precisa te transformar. Chega como você está. Mas se você permanecer como chegou, está tudo errado. Estava com saudade, jamais. Momento certo agora, foi boa. Então entenda. Oh Jesus, eu tenho que me segurar, porque bíblica, não é pastor, não é evangelista, não é apóstolo, não é bispo, é a Bíblia, tá bom? A palavra do Senhor, ela não diz isso. Inclusive a Bíblia diz que isso é perigoso. A Bíblia não manda você seguir o seu coração. Vamos ler Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá?
Vai, segue teu coração. Aí tem coisa que não acontece, tu fica perguntando, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço voto, eu oro, eu faço, nada muda na minha vida. Começa a parar de decidir. Começa a buscar a boca do Senhor. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cometi muitos erros, principalmente ano passado. No meio de todos os problemas que nós estávamos passando. Por isso, meu coração, oportunidade, bandejas, mas enfim, não estou aqui para de novo falar sobre isso. Mas depois que eu entendi, e a minha profeta, minha esposa, quis me matar. Eu comecei, a tudo que chega para mim, com características de coisa boa. Eu brava, oh, aleluia. Irmão, mas eu vou orar. Eu vou orar. Vem muito bonitinho, amigos. Eu vou orar. Eu vou orar. Sabe por quê? Porque o pai da mentira não vem vestido assim. O pai da mentira vem leve, tranquilo, sereno, sem pressa. Ele não tem pressa de nada. Ele tenta uma vez, não deu, ele espera, ele não força. Quem força é nós. Eu brinco aqui na igreja. Tem coisa que nem o Satanás merece de acusação. É tu mesmo, é tu que decidiu, tu que empurrou a porta, tu que fez. Tem um monte de coisa. A pastora sabe, eu sou muito homem para assumir meus erros, não sou? Tem coisa que eu não boto a culpa em Satanás. Fala, não foi Satanás, não, fui eu mesmo. Fui eu. Eu decidi, estava ali, bom. Falei, agora vai resolver meus problemas. Vai besta. Só que a gente gosta de terceirizar. É melhor dizer que é um ataque de Satanás. Fui enganado, pastor. Na verdade, você se deixa ser enganado apenas para suprir aquilo que você quer. Você permite, porque você sabe que tem uma conta para você enviar para alguém. Você sabe que você pode jogar a culpa em Satanás. E hoje o que mais existe é pessoas levantando a bandeira do Evangelho. Como se Deus fosse avalista das pessoas. Deus não é avalista de ninguém. Só para dizer, não, eu sou cristão. Gente, eu sou pastor e eu erro também, tá? Eu sou cheio de pecado, cheio de problema. Então, deixa eu dizer, contar com você. Se o cara falar que é cristão e se é pastor, tu sai correndo. Que deve ter mais problema que você. Que a briga é maior, a responsabilidade é maior, o peso é maior. E nós somos humanos. Então nós temos que parar de acreditar nas embalagens bonitas com rosas. E aqueles top, nossa, deve ser lindo. Cuidado que pode ser uma bomba. Cuidado que tem algo armado para você, que você só vai descobrir quando você abrir e começar a escutar assim, ó. Tic-tac, tic-tac. Aí tu vai achar que é um relógio. Irmão, vigia. Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. É tão bonitinho ver a cara de vocês. A palavra no hebraico, eu fui estudar mais a fundo, utilizada para engano, é akov, A-Q-O-V, akov. E está ligado diretamente à ideia de algo traiçoeiro, tortuoso, capaz de induzir ao erro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como empresário, como pastor. Como é fácil o meu dia de decidir, né, Rafa? O Rafa anda quase 24 horas comigo. Essa semana até nós estávamos falando sobre um acontecimento, né? De uma decisão, enfim, de uma situação. Eu falei, cara, mas como é que a pessoa não leu? Só que é tão engraçado, porque é muito lindo para nós que estamos de fora falar que é lógico. Nossa, mas estava... Quantas decisões erradas nós tomamos? Quantas coisas nós decidimos por convicção? Então, assim, isso significa que você vai sentir coisas e mesmo assim vai estar errado? Você pode estar perguntando, tá, pastor, mas eu posso ter convicção e estar errado?
Eu posso gostar de alguém e estar errado? É o mais normal. Porque os mais legais, normalmente... Eu falo uma coisa para vocês, vocês ficam bravos às vezes comigo, mas eu falo. Aquele que fica batendo no teu ombrinho, que a palavra é... Nossa, sempre no mesmo tom. Espiritual. Eu estava pensando em você, Thalita e Diego. Deus me deu uma visão. Esses dias eu achei que eu estava desviado, tá? Porque tem umas irmãs e uns irmãos que toda vez que me vê tem uma palavra, tem um sonho, tem uma coisa para mim. Eu falo, gente, eu estou desviado porque Deus não fala tanto assim comigo. Eu, a pastora, eu falei um dia, eu falei, amor, será que nós estamos no caminho certo? Mas o povo, Deus fala, e o povo tomando decisão e fazendo coisa, e Deus falou, e Deus vem falando. Eu falo, gente, eu estou esquecido por Deus, não é possível. Ó, os visitantes, esse eu jamais. Jamais, o aleluia falou que agora ele vai voltar a vir para o culto para poder equilibrar as faltas. É, irmãos. Bateu no teu ombro. Validou teus erros. Veio com amorzinho. Ai, não, irmão, tranquilo. É processo. É processo, vai passar. Fica tranquilo. Ai, não, ela vai te perdoar. Irmão, vozinha doce. Ai, calma. Que não te confronta, não te corrige, não vira para tua cara e fala, ei, para de fazer cagada. Está errado. Valoriza a tua casa, valoriza a tua esposa. Olha a coisa linda que Deus te deu. Se não faz isso, eu vou contar uma coisa para vocês. Vigia. Vigia, porque sabe o que acontece? Nós estávamos ontem chorando as mágoas, eu e a Ana Laís. A gente bota expectativa nos legal. A gente não bota expectativa no chato. E depois descobre que o chato era legal. E os legal, na verdade, ó, faca nas costas. Não é, Thalita? Thalita é sanguínea igual eu, ela sofre igual eu. É, eu brinco, mas é sério. Você acha que os chatos me sacanearam? Óbvio que não, eu não dou espaço para chato. Mas o chato era legal, eu errei. E tu tá rindo de você mesmo, porque tu também fez a mesma coisa que eu. Então vigia. Todo mundo que é excesso em alguma coisa está escondendo uma inverdade. Todo mundo. Todo mundo que quer ser muito bajulador de você, ele está querendo algo de você. Pode abrir o teu olho. Alguém que fica mostrando um casamento perfeito, vigia que a casa vai estar toda destruída, porque quem está vivendo as bênçãos do Senhor não precisa ficar mostrando para os outros. Eu brinco, é igual o caboclo que... Hoje eu vou começar a academia. Não estou falando de você, Maiquinho, fica tranquilo. Hoje eu vou começar a academia. Maiquinho, vigia na terra. Ei, aí o cara começou, vou para a academia. Vou começar a academia. Aí no primeiro dia, tá pago. Já começa a me dar uma raiva. Aí isso de manhã, já tá pago de manhã, porque o cara vai trabalhar. Chega na hora do almoço, bate uma foto. Salada, frango. Aí, como é que é a frase? Tem uma frase que me irrita mais ainda. No foco. Aí eu fico contando. Tem uns que eu já olho e falo 3 dias. Esse aqui vai dar uma esticadinha porque ele quer aparecer mais, uns 8. Tá rindo, Diego? Vigia, Diego. Vigia que eu já vi fotinho tua, tá pago. É, por isso você tá rindo assim, olhando pra mim. Mas tu vai. Eu já contei aqui na igreja. Alguém é dono de academia, ou gerente da academia, ou financeiro de academia? Tem alguém aqui que... Tá, você trabalha na academia, você pode me corrigir. Tiago, lembra antigamente que os planos eram mensal? Tu pagava plano, ia. Hoje como é que funciona, Tiago? Trimestral e semestral. É o mais normal e mais barato. Por quê? Porque a academia entendeu que a nossa geração quer resultado imediato. Como o nosso corpo, pela ciência, e vamos sair do espiritual, a ciência diz que leva de 60 a 120 dias para uma transformação, começar uma transformação. Você começar sem os manjaros da vida, né, gente? Os aceleradores, estou falando do normal. Aí o que acontece? O cara vai um mês, acha que vai virar o Stallone, não vira. Tá com a baga da cerveja aqui, tá ali a baga,
Não vou mais, essa porcaria não funciona. Aí pagava só um mês. Agora a academia fala assim, você não vem? Que bom. Já ganhei 3 meses ou 6 meses teu. Essa é a maior prova, não precisa ser profeta. Isso é uma lógica mercadológica. Por que você acha que as academias começaram a fazer isso? Porque está cheio assim de gente que não está fazendo por si próprio, está fazendo para mostrar para os outros. E quem quer fazer de conta e mostrar para os outros dura pouco. Então vigia quem tu está sentando na mesa. Vigia quem você está abrindo a porta da tua casa. Vigia quem você está entregando teu coração. Vigia quem você está aceitando propostas. Vigia com aquele que fala assim, não irmão, vou te ajudar. Por que eu não vi essa mensagem uns 2 anos atrás? Minha vida estaria bem mais tranquila. Tá bom, pastor, eu sei que você está certa. Sei que você está me olhando com essa cara. Não, é que eu já brigou comigo, gente. Rapazinho bom igual eu, tomei um esporro. Tentei contraver, mas eu estava errado. Tentei dar uma. Ela virou para mim, tu sabe bem. Nada a ver, Bia. Não use isso contra meu amigo. Você sempre faz isso. Que absurdo. Eu sei que eu estou errado. Era isso que você queria escutar de Deus? Então tá bom, pronto. Você está certa. Dá uma salva de palmas, pastora. Estou seguindo a receita do Cláudio Duarte. Plantando para colher. Eu ensino os homens aqui. Se os homens não estão colhendo depois dos cultos dos homens, a culpa não é minha. Eu sempre mostro o caminho do sucesso. Tem uns irmãos que já esqueceram há muito tempo. Vamos voltar aqui. Eu me perco tudo no que eu tenho que falar. Eu estou brincando, mas o assunto é muito sério. Eu estou brincando porque senão vocês iam me comer com os olhos. Sabe por quê? Porque tudo isso que Deus está falando para nós, Ele serve para todos nós. Não tem exceção. Não é sobre uma crítica, não é sobre um pecado mortal, é sobre algo que nós erramos. É sobre algo que eu e você fazemos. Isso é às vezes até inconsciente. Isso é sem perceber, a gente só percebe que fez a besteira quando dá ruim. E eu vou dizer, tem gente aqui que está prestes a dar ruim. E Deus está dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sabe por quê? Como é difícil obedecer quando Deus manda. Tem muitos irmãos que estão aqui, que já procuraram eu e a pastora, que estão seguindo o que Deus mandou, e eles sabem o como é difícil. E eu não vou, obviamente, expor ninguém aqui, mas se eu falar assim, levanta, fala para mim, você está posicionado, está fazendo o que Deus mandou, foi fácil, era o que tu queria? Nenhum vai dizer que era. Todos aqui, tem centenas aqui que tomaram decisões porque Deus mandou, e a decisão de Deus normalmente traz medo, insegurança, não fecha com o coração, parece que vai dar ruim, pessoas se levantam para falar o contrário. É a receita pronta, irmão. Se tu tá para tomar uma decisão, se tu tá para fazer alguma coisa, e se levantou uma meia dúzia, e normalmente aqueles que estão sentados à sua mesa, se levantaram para dizer não faz, continua. Continua, porque nem todo mundo escutou o que você escutou. E tá tudo bem. Ai, mas para que o Diego e a Thalita vão mudar um apartamento tão lindo, só é os dois, os cachorros, os gatos, periquito? Inclusive, se alguém quer comprar, já vendeu apartamento? Se alguém quiser comprar um apartamento, top apartamento, tá? Pra que vai se mudar? Só para gastar dinheiro? Ah, vai se converter, invejosos. Porque tu não está mudando de casa, tu não quer crescer, daí os outros têm que ficar igual você. Esse é o problema do ser humano. Enquanto tu está embaixo ou quando tu está perto, você é beleza. A hora que você quer romper, tu não presta, tu é maluco, tu quer aparecer. Esse é o problema. Porque você está vivendo paralisado pelos seus traumas, as suas dores, e você quer que quem está à tua volta não rompa também. Então hoje nós vamos quebrar isso.
Nós vamos ser uma igreja que vai romper todo mundo. Vamos fazer a economia girar. Vamos, não, brincadeira, gente, cara. Amanhã tá uma fila na Caixa Econômica. Foi o pastor Tiago. Empréstimo, deu quebrado, o casamento acabando. Foi o pastor. Gente, vocês entenderam o contexto, calma. Vai pro YouTube, Jesus. É brincadeira, YouTube. Corta lá depois, Rafa. Sabe o que eu aprendi? Que decisões não podem ser tomadas no calor da emoção. Eu sempre tive muitos amigos donos de concessionária e existe uma regra. Alguém vende carro aqui? Trabalha com venda de carro? Tem uma moça, mas ela não está aí hoje. Tem alguém? Não. A regra numa concessionária, numa loja de carro é: não deixa o cliente sair. Faz ele andar com o carro. Existe um estudo mercadológico que diz que quando colocaram carros de test drive em marcas premium, o índice de venda subiu mais de 60%. Uma coisa é eu entrar numa concessionária de uma marca, uma Audi, olhar aquele carro e falar, uau. Outra coisa é a hora que eu dirijo o carro. Se o nome está limpo, o score está alto, irmão, foi. Não é quanto eu tenho na conta. Como diz o cantor sertanejo gospel, Gustavo Lima. Não é quanto custa, é em quantas vezes tu me faz. Então a emoção vai fazer você tomar a decisão errada. E normalmente o homem vai sozinho na concessionária. Senão a mulher vai e mela. Aí tu vai. Aí tu fala, não, vou falar com a minha mulher. O cara, não, chega a dar um presente para ela, ela vai amar a surpresa. O irmão rindo ali, já aconteceu contigo, né? Eu não te conheço, mas eu tenho certeza, sentindo no meu espírito que aconteceu contigo. Só pelo cutucão que ela te deu. Aí o vendedor fala, não, aí eu já aprovou o cadastro. Porque quando tu entra, tu põe teu nome lá. Nisso já corre para o vendedor, ele já passou na tela, já viu que teu nome tá bom. Aí ele chega, tu tá olhando um carro mais simples. Aí ele olha para você e fala, não, eu tenho um carro para você. Ele já viu teu nome. Aí ele vai lá, olha aqui daí, não, eu tenho test drive. Aí você vai no test drive, se emociona, corre, vai. Aí você fala, não, vou falar com a mulher. Não, rapaz, você imagina tu chegar em casa com esse carro, a alegria dela. Aí tem aqueles que Deus tem misericórdia, fala, vai embora. Vai embora, vai dar ruim, a tua mulher vai dar com esse carro em você. Vai embora. Aí o cara vai embora. Quando o cara entra no carro, ele entra no carro que ele liga o carro dele que ele está indo embora e fala, meu Deus, o que eu ia fazer? Então, não decida na emoção. Nem na raiva, nem no ápice de alegria, não. Eu sempre digo, toda pessoa irritada se torna burra. Toda pessoa irritada se torna burra. Então ninguém decide nada no meio de uma briga. Ninguém toma decisão no meio do êxtase. Por quê? Porque existe uma grande chance de você tomar a decisão errada. Amém? Faz umas perguntas antes de decidir. Será que eu estou decidindo pela verdade, pela necessidade ou pela minha preferência? Será que eu estou julgando os fatos verdadeiros ou estou me apegando a dores? Será que eu estou em busca de descobrir a verdade? Ou eu só estou buscando validar aquilo que eu já decidi? Então nós precisamos entender que, e eu sei que dói isso, quando você tenta validar uma situação, procurar quem está certo e errado, mas na verdade você já decidiu. É só para parecer que você é imparcial. Porque existe uma enorme diferença entre buscar direção e apenas buscar confirmação. Tem gente que diz que está em propósito, mas está em propósito para que Deus confirme o que você quer. Você não está em propósito para saber o que o Senhor quer.
Direção é diferente de confirmação. A pergunta é, qual é a sua oração? Você pode colocar aos pés do Senhor a sua vontade. Você pode dizer para Ele, Senhor, isso é meu sonho, isso que eu quero. Fala comigo, mas termina falando, qual é a tua vontade? E eu vou te contar um segredo, a vontade dele é muito melhor que a sua. É muito melhor do que a sua. É muito, assim ó, mas assim não dá nem para tentar. Então entenda, para a gente finalizar, o erro de Josué não foi a falta de provas, foi o excesso de confiança nas provas, porque nem sempre as provas são verdadeiras, nem sempre o conceito criado é verdadeiro, nem sempre aquilo que os teus olhos estão te mostrando é verdadeiro. Então aprenda a buscar a verdade. Nós precisamos entender que Josué 9,14 assim, então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselhos à boca do Senhor. Se você parar para pensar, o que eles fizeram? Eles examinaram o pão, que era pão velho, examinaram as roupas, que eram roupas rasgadas, velhas, antigas, examinaram os sapatos velhos, ouviram a história, conversaram com aqueles homens e decidiram. Não consultaram. E essa expressão no hebraico, o texto fala da boca de Deus. Em hebraico diz pi mahed. Eles tinham informações diante dos olhos, mas não buscaram a palavra que vinha da boca. Eles apenas consultaram aquilo que eles poderiam ver. E esse é o grande ponto. A Bíblia não manda você jogar fora a razão. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade de analisar, Deus nos deu conselhos sábios, Deus nos deu fatos. O problema começa quando nós acreditamos que aquilo que nós estamos enxergando, aquilo que nós conseguimos enxergar, é tudo que tem para ser enxergado. Sabedoria não é você desprezar as evidências. Sabedoria é reconhecer que nenhuma evidência torna a boca de Deus desnecessária. Josué era experiente. Josué era líder, tinha vencido batalhas, já viu milagres. Só que experiências passadas não podem substituir direções presentes. O problema é que a gente se apega talvez nas coisas que a gente acertou. E corrigir pessoas que acertaram muito é difícil. Eu falo por mim mesmo. E o que Deus falou muito forte ao meu coração. Eu fui ler Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhe a dada. Entenda uma coisa. Sabedoria. Sabedoria é Sofia. Sabia? Não é simplesmente você acumular informações. E como um pastor, como um empresário, quando Deus coloca uma decisão em nossas mãos, Ele também coloca pessoas com consequências às nossas decisões. Eu não conheço nenhum juiz, não tenho amizade, não tenho relacionamento com nenhum juiz. Mas eu vou ser bem sincero para você, irmão. Ouvida que deve ser de um juiz. Ouvida que deve ser. Porque assim, estou falando por mim, tá, gente? Eu nunca estudei direito. Pelo contrário, estudei bem o errado. O juiz, ele nem sempre ouve os dois lados. É como um empresário. Chega uma versão para mim, eu tenho que tomar uma decisão. E normalmente, trazendo para o meu meio
empresarial ou até de pastor, a minha decisão, ela vai refletir em vidas, em casamentos, em empresas, em projetos, em sonhos. Por isso que às vezes a gente carrega um jugo, uma coisa de ser perfeito, de ter que acertar sempre. E eu aprendi que quando a pessoa me procura, como pastor, me pedindo um conselho, eu não dou conselho se Deus não falar comigo. Porque o meu conselho provavelmente vai tirar ele da direção de Deus. Então você imagina um juiz, que ele pega lá tão bonito a escrita, a narrativa, mas a lei, não, isso aqui é isso mesmo. Só que o coitado, ele não estava no início da conversa, ele não estava na sala fechada, ele não estava vivendo aquilo, ele tem que decidir. E aí a gente bota o pau na justiça. Nós estávamos falando essa semana sobre isso. Aí a gente bota o pau na justiça. Não é, gente, a gente é humano. E tem erros e acertos. Então, eu fico imaginando a vida de um ser humano desse. O poder que uma pessoa tem de mudar uma história. O poder que a pessoa tem de ou livrar, ou arrumar um belo de um problema para alguém que não fez nada. Eu não sirvo para isso não, irmão. A pessoa tem que ser muito Deus. Deus, para ter a humildade de reconhecer quando erra, e principalmente Deus para ter sabedoria de não julgar apenas com o que os olhos estão vendo, mas entender a narrativa completa. Então a gente tem que trazer para a nossa vida como se a gente fosse um juiz. Como se a gente... Toda decisão nossa, quando nós entendemos que uma decisão pessoal pode impactar na vida das pessoas, a gente começa a ter mais cuidado. O problema é que a gente é tão egoísta e arrogante, que a gente decide por nós mesmos e se explode o mundo. Então que a gente traga essa responsabilidade de um juiz, que está nas mãos para tomar decisões, que ele sabe que vai mudar histórias, que vai mudar por completo. Sim, os juízes erram e nós também podemos errar. Mas se a gente buscar a boca do Senhor e não apenas olhar sapatos rasgados, roupas rasgadas, o pão, não, que a gente não se encante ou decida por fatos ou narrativas, e sim que a gente busque escutar a voz do Senhor. O que é certo, a Bíblia que eu leio diz, sim, não tem mais ou menos, não dá para fazer de qualquer jeito. Fica de pé, igreja. A sua decisão ela pode atingir outras casas, atingir os seus filhos, atingir uma igreja. Às vezes uma fala sua na igreja, porque você está chateado, está magoadinho, porque o pastor subiu lá e me confrontou. Aí você vira para o teu amigo do lado e dá um conselho maravilhoso. Você está achando que você é o rei da cocada, o certo, o anjo, e você não sabe o que está fazendo com essa vida. Você não sabe se essa não é a geografia do milagre da pessoa. Então antes de você trazer as suas dores para os seus conselhos e decisões, você busque ouvir a boca de Deus, e não o que você acha que é, não o que os olhos parecem que é. Não. Você pode estar destruindo uma casa, você pode estar destruindo casamentos, pessoas, igrejas, ministérios. Feche seus olhos no seu lugar. Oh Espírito Santo,